Segunda Crônicas, capítulo 10. E foi Roboão a Siquém, porque todo Israel tinha vindo a Siquém para o fazerem rei. Sucedeu, pois, que ouvindo-o Jeroboão, filho de Nabete, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou Jeroboão do Egito, porque enviaram a ele e o chamaram, e veio, pois, Jeroboão com todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai fez duro o nosso jugo. Alivia tu, pois, agora a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos tinha imposto, e servir-te-emos. E ele lhe disse: Daqui a 3 dias tornai a mim. Então o povo se foi. E teve Roboão conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, enquanto viveu, dizendo: Como aconselhai vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se tu fizeres benigno e afável com este povo, e lhes falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. E disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia-nos o jugo que teu pai nos impôs? E os jovens que com ele haviam crescido lhes falaram, dizendo: Assim dirás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim, pois, lhe falarás: O meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Assim que, se meu pai vos fez carregar de um jugo pesado, eu ainda acrescentarei sobre o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém, eu vos castigarei com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão e todo o povo a Roboão no 3º dia, como o rei tinha ordenado, dizendo: Tornai a mim ao 3º dia. E o rei lhes respondeu asperamente, porque o rei Roboão deixou o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu lhes acrescentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara ao ministério de Udiaias, o silonita, e a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei lhes não lhe dava ouvidos, então o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Já não temos herança no filho de Jessé. Israel, cada um as suas tendas. Olha agora pela tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para suas tendas. Porém, quanto aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou Adorão, que tinha o cargo dos tributos, porém os filhos de Israel o apedrejaram com pedras, de que morreu. Então o rei Roboão se apressou a subir para o seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim se revoltaram os israelitas contra a casa de Davi até o dia de hoje. Irmãos, eu quero falar um pouquinho nesta noite, e esse texto fala a quem nós temos ouvido, a quem nós estamos ouvindo, a quem nós estamos buscando quando nós precisamos de um conselho, de uma ajuda, a quem nós estamos procurando nesses momentos de dificuldades. Aqui, Salomão tinha morrido e seu filho Roboão reinaria em seu lugar. Só que Salomão, ele foi um rei riquíssimo, né? Construiu o templo,
fez grandes coisas para Israel, só que ele acabou exagerando e cobrando muitos tributos ou muitos impostos do povo. E aquilo se tornou pesado, né? Ele conseguiu muitas glórias, Salomão, mas, por outro lado, ele também afligiu o povo. E quando ele morreu e o seu filho, então, seria o sucessor do trono, o povo vem até ele e fala, olha, nós estamos aqui para te servir como rei, nós vamos reconhecer o seu reinado, nós vamos reconhecer que você é o novo rei, mas nós estamos pedindo que você abaixe um pouco os impostos, os tributos estão pesados, o jugo está pesado demais, nós não estamos conseguindo pagar tudo que é devido ao rei. E aí ele toma uma atitude, primeiramente, correta. Ele não responde imediatamente ao povo e ele fala, olha, daqui 3 dias vocês voltem, nós vamos nos reunir e aí vou decidir o que vai acontecer. E aí ele procura, primeiramente, o conselho dos anciãos, que eram quem estavam com Salomão durante todo o seu reinado. Pessoas, ancião, é aquela pessoa mais velha, mais experiente, aquela pessoa que tem uma vivência a mais, que tem uma sabedoria a mais. E ele foi buscar conselho nessas pessoas que eram os mesmos que assistiam Salomão. E eles foram conversando, pedindo conselho, e eles falaram, realmente, Salomão exagerou nos impostos. Salomão estava cobrando muito alto, o povo tem sofrido, o que o povo está pedindo é algo necessário, não está errado, vai lá, Roboão, e diz ao povo que você aceita e que você vai mudar as leis e você vai dar um alívio para o povo. Este foi o conselho de pessoas que tinham vivido já no reinado de Salomão, que tinham estado com Salomão, que conheciam, que sabiam das dificuldades do povo, pessoas que tinham uma experiência, uma vivência para passar para ele. Mas ele, né, não se agradou, acho, muito do conselho, achou, mas será que é isso mesmo? Vou pedir conselho para mais gente. E o que eu quero te trazer nesta noite é que o perigo de nós buscar conselhos com pessoas que nós não conhecemos a integridade delas. Isso tem muito. Por outro lado, os anciãos, eles tinham experiência, eles tinham vivência, eles tinham temor a Deus, porque eles tinham vivido no tempo de Salomão, que foi o grande rei, construtor do templo, e fez uma grande adoração ao Senhor, e eles sabiam os princípios de Deus, também sabiam que Deus não queria que o rei massacrasse o povo. Então eles deram um conselho baseado na experiência, com sabedoria para Roboão. Mas aí ele fala assim, no versículo 8, porém, ele deixou o conselho dos anciãos, lhe deram, e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Quando ele se tornou rei, ele levou os amigos dele para estar junto com ele. Uma atitude legal, né? Eu me dei bem, né? Agora eu sou o rei, meus amigos vão partilhar comigo, vão estar junto comigo. E ele levou, então, os seus amigos que tinham crescido juntos, estavam junto com eles, e ele vai, então, ele deixa de ouvir o conselho dos anciãos e vai se aconselhar com os jovens. Irmãos, os jovens devem estar pensando assim, mas então o jovem não pode dar conselho agora? Os jovens da igreja estão tudo me olhando aqui, será que o jovem não... Graças a Deus que os jovens daqui da nossa igreja sabem a palavra de Deus, porque todos estudam a Bíblia, então se eles derem um conselho vai ser baseado na Bíblia. Mas qual o problema? Esses jovens estavam extasiados, não é? Agora eles eram amigos do rei. E o poder é sedutor.
né? O poder é sedutor. E aí eles dão um péssimo conselho a Roboão. Que é isso? Agora que você é o rei, que chegou a sua vez, você vai amarelar? Você vai dar para trás? Olha o poder que você tem. Olha a riqueza que seu pai tinha. E se você fizer isso, você vai perder este poder todo. Você vai perder essa riqueza toda. Esse domínio que você tem. E eles olharam para o lado apenas de si mesmos. Então, quando nós procuramos conselho em pessoas que não têm a visão correta das coisas, pessoas que não têm a visão de Deus, elas sempre levam a gente para o lado que não deve. Elas sempre vão falar coisas que até, né, faz o nosso ego inflamar, mas muitas vezes pode nos levar à destruição. Eu, quando estava estudando esse texto, eu falei, mas puxa vida, o primeiro ato de um rei aqui falando do povo de Deus, de Israel, o primeiro ato dele, ele já pisa na bola, porque ele ouviu quem não deveria ouvir. Ele era filho de Salomão. O reino estava em paz quando ele assumiu, porque diz que no tempo de Salomão não houve guerra, houve paz. Então ele estava numa posição privilegiada. Salomão deixou para ele uma posição privilegiada. Mas ele, no primeiro ato do seu reinado, ele comete um erro terrível, com consequências terríveis. Porque ele ouve conselhos que não deveria ouvir. Quem nós temos ouvido? Quem nós temos procurado quando nós estamos com problemas, com lutas, com dificuldades, seja na área que for? Nós temos procurado conselho com pessoas que têm uma experiência, uma vivência, que têm algo a mais. Ou nós estamos procurando conselho com aquela pessoa que às vezes não tem a mesma fé nossa, não tem os mesmos princípios nossos, mas eu conheço desde pequeno, é meu amigo desde sempre, eu vou ouvir o que ele tem para falar. E nós vemos que muitas vezes nós nos perdemos porque nós ouvimos quem não deveríamos ouvir. Pessoas que não têm os princípios de Deus na sua vida, elas não vão te dar um conselho que é para você se dar bem. Ou muitas vezes o conselho que elas te dão vai te levar a sofrimentos futuros. Lá na frente você vai sofrer por causa que você ouviu conselhos de quem não deveria. As consequências dos nossos atos podem ser gravíssimas. E aí os jovens, né, falam para ele, não, você não pode se mostrar frouxo. Você vai lá e fala que você, se Salomão foi rude, você é muito mais. Você é mais. E ele fez exatamente o que os amigos jovens conselheiros falaram para ele. Esses jovens, eles não olharam a opressão do povo. Eles não procuraram entender qual era o lamento do povo. Então, primeira coisa, eles não se preocuparam com o outro lado. Eles apenas se preocuparam com o lado de Roboão. Eles não se preocuparam com o lado do povo. Eles apenas viram que Roboão tinha poder na mão. Eles não viram que Roboão podia se tornar um rei amado pela nação se fosse um rei que tirasse aquele jugo de cima do povo. Isso serve para nós também, quando alguém procurar por nós para ter conselho, nós temos que aprender, irmãos, primeiro, os princípios de Deus, porque eles não nos deixam errar. Quando nós aconselhamos alguém
com os princípios de Deus, não tem como dar errado, né? Outra coisa, nós sempre precisamos ver os dois lados da história. Porque toda história tem dois lados. Vamos dar um exemplo. O Jean e a Débora estão com problemas no relacionamento e a Débora, que é mais chegada, né? O Jean já é mais quietinho. A Débora me procura e ela conta a história e ela vai me contar o lado dela. Ela vai me contar o lado dela, aquilo que machucou ela. E se eu ficar ouvindo apenas o lado da Débora, eu vou errar com o Jean. Porque eu vou dizer, não, mas o Jean fez isso, mas como pode ele fazer uma coisa dessa com a Débora? E eu vou tomar partido pela Débora e eu vou tratar mal o Jean. Então, o que deve acontecer? Eu devo ouvir o lado do Jean. Porque o Jean também vai ter um lado. Ele também vai ter uma história. E ele também vai dizer, não, mas as coisas aconteceram. Entende, irmãos? Isto fica para nós. Nunca tome partido quando alguém te procurar pedindo conselho. Porque tudo tem dois lados. E nós precisamos aprender a ouvir os dois lados, para não errarmos. Aqui, o rei teve a chance de não errar, porque os anciãos deram um bom conselho para eles. Eles tinham princípio, tinham sabedoria, tinham vivência, né? E esses jovens, eles nunca tinham reinado antes, eles nunca tinham acompanhado um rei, eles não sabiam nada do que era ser amigo do rei. Mas eles levaram o rei para o lado do poder. Não, você não pode ceder ao povo. O que o povo pensa que é? E quando nós procuramos conselho com pessoas que não têm os princípios de Deus, eles vão tomar o partido seu e vão dizer, você tem que fazer isso. Olha, você tem que, se um casal está com problemas e se aconselha com quem não deve, vai dizer, deixa dele, que é isso? Se separa. Para que continuar junto? Né? Vai e larga. Né? E assim, muitas vezes, mas você está passando por dificuldade financeira porque você quer, vai lá no seu serviço, dá um jeitinho, conta uma mentira, dá um jeitinho, dá um jeito lá de fazer alguma coisa errada, ninguém vai ficar sabendo. Então, quando nós ouvimos conselhos de pessoas que não têm Deus como o centro, com os princípios, nós corremos esse risco de ouvir coisas que nos agradam, né? Mas que nos levam a, lá na frente, pagar um preço muito alto. Roboão, ele foi e fez conforme os seus amigos jovens tinham falado para ele. Ele foi, falou, não, olha, falou igualzinho, eles deram conselho para ele. Foi lá e falou, não, olha, povo. Só que o que aconteceu? Qual o resultado disso? A nação de Israel estava cansada do jugo colocado sobre eles. E aí, o que aconteceu? Em vez deles, como ele trouxe uma palavra ainda mais dura para eles, porque seguiu o conselho dos jovens, eles falaram, não, o que nós temos, nós com você? O que nós somos de Davi? Né? Nós não temos mais nada, nem com você, nem com a sua geração, nem com a sua família. Nós não vamos te aceitar mais como rei. Para nós, você deixa de ser o nosso rei. E aí ele manda o cobrador ir buscar os tributos, e eles matam o cobrador, e Roboão foge para Jerusalém. E o que acontece, irmãos? Aqui acontece a divisão do reino de Israel. O reino de Israel, ele se divide em dois.
que depois quem está estudando, jovens que estão estudando, vão ver muito isso lá no livro dos profetas, né? Falando de Judá e Israel, a diferença dos reinos. A divisão aconteceu aqui. Então, apenas 2 tribos ficaram com o rei Roboão. As tribos de Israel eram 12, né, que formavam a nação de Israel. Apenas 2 tribos continuam tendo ele como rei. E o resto, as 10 tribos de Israel, elas formam uma outra nação e constituem sobre elas outro rei. Olha quanto ele perdeu por ouvir um mau conselho. Ele perdeu muito mais da metade do seu reino. Ele apenas ficou com uma parte pequena do seu reino. Ele perdeu a grande parte do seu reino. Por quê? Porque ele decidiu ouvir pessoas que não convinham. Quando a quem nós ouvimos, mostra o nosso coração. Quando nós buscamos conselho numa pessoa, mostra o que está no nosso coração. Quando nós buscamos conselho em pessoas que vão nos ajudar, mas talvez vão nos repreender, talvez vão nos dizer você está errado, talvez vão dizer você precisa de mudança, muitas vezes nós não queremos ouvir isso. E aí nós procuramos pessoas que vão dizer para nós, você tem razão, você está certo, deixa isso para lá. Então, a quem nós ouvimos, mostra o que tem no nosso coração. A quem nós ouvimos, mostra também o temor a Deus que temos. Porque quando nós temos temor a Deus, nós vamos buscar pessoas que também tenham temor a Deus para nos aconselhar, para falar conosco, para nos dar a direção. Mas quando nós não temos temor a Deus, nós vamos buscar então pessoas que falem coisas agradáveis ao nosso ouvido. Nós vamos procurar pessoas que vão dar aval para a nossa decisão, mesmo que esteja errado. Então, a quem nós ouvimos mostra o nosso temor. E a Bíblia nos diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se nós queremos ser sábios, tomar decisões sábias, ter uma vida sábia, nós temos que temer a Deus, porque Ele é o princípio da sabedoria. Temer ao Senhor nos faz sábios. Quando nós temos temor, nós pensamos nas nossas atitudes. Nós pensamos naquilo que nós vamos falar, de que maneira nós vamos agir, porque nós temos temor. A quem nós ouvimos mostra a nossa submissão. Porque quando nós procuramos nossos líderes para conversar, para pedir conselhos, nós estamos demonstrando que somos submissos à nossa liderança. Submissão primeiramente a Deus, depois a nossa liderança. Então, quem nós ouvimos mostra o nível que nós somos submissos. Também mostra que nós não queremos ser submissos quando nós buscamos conselhos com pessoas que não deveríamos. Porque a submissão é aquilo que eu falei. É você ouvir não só o que você quer, mas ouvir também aquilo que você não quer, aquilo que você errou, aquilo que você também precisa mudar, aquilo que você está fazendo de errado. E quando nós estamos passando por dificuldades, problemas, seja qual for, a nossa tendência humana é buscar pessoas que passem a mão na nossa cabeça, que falem, vem cá, querido, senta aqui, eu vou cuidar de você. Porque nós temos essa necessidade de muitas vezes nos colocar na posição de coitadinhos, né? Então é mais fácil procurar pessoas que vão dar isso que nós queremos. Mas a pessoa que tem sabedoria, que quer o nosso bem, ela não vai só passar a mão na nossa cabeça. Ela também vai apontar os nossos defeitos e dizer, olha, aqui você está errado, aqui você tem que melhorar, isso aqui não está certo, né? Às vezes nós temos razão, mas
Isso não quer dizer que a gente tem direito de errar porque tem razão. Um erro jamais justifica outro. Tem muita gente, mas foi o outro que errou, então eu tenho direito de errar. Não, você não tem direito de errar também, porque o outro errou. Nenhum erro justifica outro. Você é responsável pelos teus, o outro pelos dele. Então, a quem nós ouvimos mostra a nossa submissão. Pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus, com os princípios de Deus, nunca é um bom conselheiro. Nunca é um bom conselheiro. Mas ele me conhece tão bem. Ele sabe só de me olhar se eu estou bem ou não. Mas se não tem os princípios de Deus, ele não vai te dar um bom conselho. O conselho dele sempre vai ser para te levar a fazer coisas que o preço lá na frente pode ser alto demais. Roboão sentiu na pele isso. Ele ouviu os jovens, ele não quis ouvir quem podia ajudar e quem tinha dado um bom conselho, e ele ouviu os jovens e ele fez como aqueles o aconselharam, e isso lhe custou mais da metade do seu reino. O seu reino ficou reduzido de 12 para 2. Então a perca dele foi muito grande. Todo aquele poder que ele vislumbrou com o conselho dos jovens, ele perdeu. E ele tem que fugir para Jerusalém rapidinho, porque senão ainda ia ser morto. Então, irmãos, estão vendo como é importante a gente saber quem nós ouvimos. Porque um conselho mal dado pode nos levar a um fracasso gigantesco. Ele estava tomando o reinado depois de Salomão, o grande rei Salomão. E ele podia ter feito um super reinado. Era filho de Salomão. Mas perdeu por ouvir aquilo que não devia. Ele perdeu o seu reinado. Deus e a sua palavra, ou pessoas que não têm o compromisso com a sua palavra, pode nos levar a um final trágico. Por isso, irmãos, lendo este texto que está aqui na Bíblia, porque Deus deixou para nós tanto as glórias como as falhas, né? Para nós lermos. Por quê? Porque nós podemos aprender sem acontecer com a gente. Olhando para a história de Roboão, nós aprendemos cuidado com quem você ouve. Cuidado com quem está te dando conselho. Cuidado com quem você abre sua vida. Porque pode ser trágica as consequências. Então, que nós possamos aprender com Roboão a ter uma vida de princípios na palavra de Deus e buscar ajuda em quem realmente pode nos ajudar. Pessoas que realmente tenham uma visão de Deus, da sua palavra, pessoas que tenham compromisso com as coisas de Deus. Quem tem compromisso com as coisas de Deus não vai dar um mau conselho. Mas nós precisamos selecionar a quem nós abrimos a nossa vida. Muitas vezes nós pensamos, mas é meu amigo. Mas é uma pessoa próxima de mim. E muitas vezes, irmãos, não é que a pessoa queira o nosso mal, mas é que ela não sabe os princípios de Deus. Não é nem que ela faça para querer o nosso mal, é que ela não sabe os princípios de Deus. E quem não sabe os princípios de Deus vai nos levar a tomar decisões erradas. Que nós possamos entender que o que Deus tem para nós é maior do que qualquer outro conselho. Se você tem dúvidas em alguma coisa, procure pessoas de Deus para conversar. E principalmente, leia a Bíblia. Porque na Bíblia nós encontramos resposta para qualquer pergunta, seja ela qual for. Seja o problema que nós estamos vivendo, a Bíblia tem uma palavra para este problema. Quanto mais nós conhecemos a Bíblia, quanto mais nós estudamos a Bíblia, mais sábio nós vamos nos tornando. E
quando alguém te procurar, você vai ter uma boa palavra para dar, porque você tem princípios na sua vida. Então, colocamos em prática o estudo da palavra, porque aqui a palavra de Deus nos faz sábios. A palavra de Deus nos faz ver além, faz nos enxergar mais longe, faz a gente não errar tanto, porque nós, conhecendo ela, nós sabemos o caminho que nós devemos seguir. Então, não busque conselhos que não convêm. Busque pessoas de Deus para te ajudar na hora da dificuldade.